Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Dá nos Teus Braços, a nossa escola bíblica, e hoje com um tema, um crente maduro. Gostaria de falar sobre a maturidade. A maturidade, ela costuma ser ventilada na ótica da idade, né? As pessoas que são mais velhas costumam se intitular por ser mais maduros, as pessoas que viveram muitas experiências. A maturidade também está relacionada com isso, mas a maturidade do crente ela é diferente. Ela está diretamente ligada à vida que você tem na intimidade com Deus, ao seu crescimento nas relações com o nosso Pai. E isso tem a ver com maturidade. E é sobre isso que eu quero conversar com você neste dia. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos de 1 a 3, diz assim: Irmãos, não pude falar com vocês como a espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Paulo ele usa essa frase na sua carta aos Coríntios, porque ali o Paulo, conhecendo aquele povo, ele viu que aquele povo não cresceu. Aquele povo ainda continuava agindo de maneira carnal. E isso aqui não está diretamente ligado aos pecados carnais de Corinto, mas está ligado diretamente ao entendimento que aquele povo tinha de Deus. É isso que Paulo está falando. Eu quis dar alimento sólido para vocês e vocês não puderam, então dei leite. Por que não puderam receber? Porque eram crianças, como crianças. E como crianças, eles também foram considerados como carnais. Porque se você não tem conhecimento de Deus e você já tem uma idade de vivência nesse mundo, você tem conhecimento das coisas do mundo, das coisas de fora, das coisas seculares. Então, ali podiam haver doutores, pensadores, pessoas com conhecimento fora de Cristo, mas mesmo assim foram chamados de carnais. Então, querido, a maturidade cristã ela não tem muito a ver ao tanto de conhecimento que você tem fora de Cristo. Porque a maturidade do crente ela está relacionada àquilo que você pode absorver do Cristo. E eu tenho dito às pessoas que conhecem um Cristo só da cruz, que conhecem um Cristo só de filmes, que conhecem o Cristo só dos evangelhos, mostrando a bondade de Cristo como servo, como aquele que anunciou o seu reino, como aquele que verteu o seu sangue e nos salvou e nos purificou dos pecados. Eu costumo dizer a essas pessoas que nós precisamos conhecer um Cristo muito mais profundo, um Cristo muito mais intenso, que hoje está assentado à destra de Deus e é chamado de Senhor dos Senhores. O Cristo verdadeiramente, o Filho do Altíssimo, o Deus vivo, aquele que Deus, em Hebreus, está dizendo assim: disse Deus, ó Deus, o teu trono é um trono eterno. Quando Deus fala do trono de Cristo, ele chama Cristo de Deus, porque Cristo é Deus. Então, quando a gente não tem uma visão de crescimento, quando você não entende um pouco da carta aos Hebreus, quando você não entende um pouquinho de Apocalipse, você vai continuar conhecendo um Cristo que passou por aqui e muitas vezes se assemelha a você. E isso é suficiente para você. É ter um Cristo que entende você, porque viveu o que você pode estar vivendo. Mas Cristo é muito mais que isso, e a palavra é muito mais profunda que isso. Então, querido, um crente maduro, ele tem que ser um crente que conhece e procura conhecer a Cristo, nunca para. Entendimento nunca para. Então, se você quer conhecer alguém maduro, você vai conhecer as experiências de pessoas que foram intimamente ligadas com Cristo a sua vida inteira, quer nas alegrias, quer nas tristezas, quer nas quedas, quer nos grandes benefícios que os céus o fizeram. Então assim é a vida de um crente. Quando você sentar com alguém e essa pessoa abrir o coração e contar a sua história, dê valor a essa história. Porque se as pessoas passaram por histórias tristes e elas continuam relevantes, continuam sedentas por Deus, continuam acesas
Isso é sinal de crente maduro. São heróis. Muitos deles estiveram à beira do abismo, ou alguns chegaram até cair, mas se levantaram, se lavaram, estão de pé, têm histórias para contar, têm fortaleza do Senhor. Então, queridos, a história dos crentes também conta a história da sua própria maturidade. Então Paulo, ele esteve em Corinto e ele atacou a carnalidade daquele povo que não cresce. E olha que Corinto recebeu tanta visitação do Espírito Santo, o Paulo nos deixou um legado sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito através das cartas aos Coríntios, porque ali tinha muito poder. Então também o ser muito cheio do Espírito é um processo de Deus, mas isso também não está relacionado à maturidade. Deus pode encher um recém-convertido de dom, pode encher um recém-convertido com alguns dons espirituais, até para forjá-lo futuramente, mas isso não tem muito a ver com a relação de ser maduro. Ser maduro é uma caminhada. Tem a ver, sim, com as experiências, tem a ver com a idade, tem a ver com os relacionamentos que você teve. Tudo isso está embutido, mas sobretudo e principalmente tem a ver com a intimidade que você tem no secreto com o seu Deus. Então, queridos, eu vou citar aqui pelo menos 5 pontos de que nós conhecemos uma pessoa madura no Evangelho, uma pessoa madura em Cristo. A primeira dela é que o maduro em Cristo, ele tem desejo por alimento sólido. Ele não se contenta com o simples Evangelho, porque na verdade o Evangelho é simples, a igreja é simples, a comunhão é simples, porque isso é um presente de Deus dado a todos aqueles que creem no nome dele. A simplicidade do Evangelho, é bom a gente viver isso. Mas também você precisa mergulhar mais fundo. E quando você vai conhecendo as Escrituras, quando você vai aprendendo mais, você vai vendo a dificuldade que é. Porque o nível acadêmico é um nível assim que, se você não estiver preparado, você tende a tomar decisões erradas. Porque as pessoas, quando conhecem mais de Cristo, mais profundo, às vezes elas se confundem. Então você tem que ir gradativamente conhecendo as Escrituras, entendendo um pouco dos apócrifos, entendendo um pouco dos pensadores, os pais da igreja. Você precisa conhecer isso, e não só que Cristo morreu pelos seus pecados e está tudo bem, e aí nós enchemos as nossas redes sociais, não nós, como dizer, as pessoas, com perguntas. Hoje está muito em voga, pastores respondendo perguntas na internet, né? No YouTube. Então pergunta assim: crente pode beber? Crente pode fumar? Crente pode dançar? Crente pode ouvir música do mundo? Essas coisas, eu chamaria isso de rudimento elementar de fé. As pessoas estão perdidas com coisas simples, estão debatendo assim: eu posso beber? Eu posso fumar? Posso ir para um motel? Posso ter relação sexual com a minha namorada? Nós estamos num nível tão baixo, eu acredito, de intimidade com Deus, que qualquer pessoa cheia do Espírito Santo tem a resposta moral a todas essas perguntas. Não. Não. Se eu estou preocupado em me encher dessas coisas que me levam para o mundo, é porque eu ainda não cresci. Eu ainda não sou maduro o suficiente. Então, para você ser maduro, querido, você precisa, sobretudo, ter desejo pela palavra. Não só pelas pregações expositivas, ou os cultos de autoajuda, ou aquelas coisas que comumente nós queremos também, que é Deus nos abençoar em uma causa, Deus nos curar, Deus nos libertar. Isso está tudo certo. Mas não é só isso. Se aprofunde, leia a palavra. Tem gente que não gosta de ler Levítico, tem gente que não gosta de ler Hebreus, tem gente que quando começa a ler Apocalipse porque acha que vai saber tudo do fim do mundo, se frustra porque ali é um compêndio de situações com números, com sinais, com desenhos diversos do fim, que as pessoas, se não tiverem ajuda, param no meio do caminho. Olha, vamos nos aprofundar, vamos ler a palavra, vamos buscar livros, vamos conhecer, vamos ao dicionário.
aos dicionários bíblicos, às enciclopédias bíblicas, para você, pastor, fazer um sermão decente, para você, ovelha, não engolir qualquer coisa, mas você confrontar, você poder, sabe, debater algumas coisas que não estão corretamente ligadas à veracidade da Bíblia. Então, um crente maduro, ele deseja alimento, ele deseja a Bíblia, ele não deseja ouvir somente pregações. Quando eu digo alimento, não é ficar de pregador em pregador, mas é se deter à palavra, é meditar nas Escrituras. Foi isso que Deus falou a Josué no capítulo 1, medita nesta lei, porque esta lei vai te ajudar. Mas é que meditar? É ler um versículo e contemplar? Não, medita. Vai buscar os escritos, os proféticos, vai buscar outras situações para que Deus te dê uma revelação sobre aquilo que você está lendo. Alimento sólido é o que nós precisamos. Na nossa igreja, a gente costuma caminhar sobre um fundamento bíblico, sobre as Escrituras. O escritor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 11, diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os principais elementos dos oráculos de Deus, ou os rudimentos elementares de fé. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 14. Ele está dizendo assim, o leite, né, é para criança, é para bebezinho. Mas o alimento sólido não, o alimento sólido é para adulto. Aquele que tem as práticas para discernir o que é justiça, né? Para discernir o que é o bem e o mal. É alimento sólido para adultos. Então, quando você estiver disposto a querer crescer, você estará disposto a querer aprender mais. Você vai buscar livros técnicos, você vai buscar pastores, pessoas que ensinam uma pregação expositiva, não é? Então esse é o meu conselho para você. Você precisa ter desejo por alimento sólido. A segunda coisa que eu queria passar para vocês é que o crente maduro, ele é uma pessoa que tem uma impermeabilidade a ofensas pessoais. Em outras palavras, é alguém que não morre, ou não se chateia, ou não fica doente quando enfrenta uma ofensa pessoal. Sabe por quê, queridos? A ofensa, ela deve ser tomada a fundo quando ela é uma ofensa ao nosso Deus, ao zelo de Deus. Foi isso que aconteceu com Cristo. Cristo nunca se ofendeu? Se ofendeu e está nas Escrituras, mas não porque ele foi cuspido, não porque o xingaram de louco, de endemoniado, de filho de Belzebu, de maluquinho, não porque o quiseram levar preso, amarrado, os seus próprios familiares, não. Você não vai ver Cristo fazendo isso, não quando foi esbofeteado, não quando zombaram dele, ele não ficou ofendido com isso. Mas quando mexeram na glória do Senhor, aí ele ficou, aí sim ele foi defender, porque não o estavam ofendendo, mas estava ofendendo a glória de Deus. Essa passagem é quando Jesus entra em Jerusalém, olha para o templo, olha para aquelas pessoas ofendendo o templo, ofendendo a glória, ofendendo a palavra, fazendo negociata na frente do templo, os sacerdotes permitindo, fazendo negociações. Ali ele ficou ofendido. E aí ele se irou contra aquilo e derrubou aquelas mesas todas, usou o seu chicote. Foi essa a ofensa, mas para ele não. E eu queria dizer que nós cristãos, a gente, para amadurecer e quando você se sentir mais maduro, não é qual é a ofensa que vai te fazer adoecer.
Ah, fulano disse isso, disse aquilo, já vai dando resposta, já vai entrando nas redes sociais, detonando A, detonando B, porque alguém o ofendeu. Porque seu cabelo está feio, porque você está gordo, porque você está assim, está assado, porque você não conhece, porque você caiu, porque você está sujo, porque você fala errado. Então essas coisas não deveriam nos ofender. Então, essa impermeabilidade é que as coisas têm que voltar muito rápido ou não te atingir quando alguém fala algo sobre você. Um crente maduro é assim. Você já viu pessoas que estão em igreja há 30, 40 anos, o que eles já passaram dentro de suas congregações, o que esses pastores também, como eu, já ouviu, já viu. Ora, a gente vem de uma caminhada longa e palavras, sabe, que nos ofenderam não faltaram. Mas olha, nós estamos fazendo a obra. Não ofende a mim, ofende a Cristo. Não é? Paulo não foi perseguir os cristãos lá em Atos dos Apóstolos, ali a partir do capítulo 8, né? E ele foi ofender os cristãos, foi buscar para prendê-los e até matar alguns. E aí o Senhor dá um sinal muito forte a Paulo. Paulo tem uma visão de uma luz muito forte. E a luz diz assim: Paulo, por que me persegues? E Paulo falou: quem é você? E ele disse: eu sou Cristo, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E Paulo entrou numa reflexão muito rápida naquele momento: mas eu não estou te seguindo, eu estou perseguindo aos cristãos, a esses chamados nazarenos. E nós entendemos hoje que quando alguém é perseguido, está perseguindo o próprio reino, está perseguindo o próprio Cristo, e ele nos defende. Então cuidado com essas ofensas pessoais, cuidado com o que as pessoas falam de você, algumas com conhecimento de causa, outras não. Não ligue para isso. Impermeabilidade é quando, você sabe o que é impermeável, né? Você compra um sofá novo e aí você vai impermeabilizar, isso é, passar um produto do qual uma vez no sofá pode derramar água, pode derramar comida, leite, essas coisas, passa um pano e está tudo certo. Assim são as paredes também, alguns tipos de tintas que você passa e depois qualquer tipo de risco, qualquer coisa, você só passar um pano, ele sai. O crente é assim, passa o sangue do Cristo, o sangue do Cordeiro, e certamente, querido, você vai ficar livre de se condoer por ofensas pessoais. Então o crente maduro não passa por isso. Olha o que Paulo escreveu aos Filipenses no versículo 15 ao versículo 18 do capítulo 1. Diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Sabe o que acontece, querido? Paulo, ele estava preso quando ele escreveu isso aqui. E pessoas, como Paulo, foi uma pessoa proeminente, uma pessoa de muito trabalho, de muita obra missionária, de muita conversão, de pessoas que o seguiam porque entendiam que nele estava contida a palavra de Deus, mas agora ele está preso. E quando ele ficou preso, os opositores de Paulo, que também eram pregadores da verdade, querendo ganhar com isso proeminência, querendo aparecer, usar as algemas de Paulo para criticar Paulo. Para dizer assim: aí, tá vendo? Tudo que ele pregou, agora ele está preso. Ele está aí. Então o verdadeiro evangelho é outro tipo de liberdade. Então as pessoas queriam se promover por causa de Paulo. E começaram a pregar o evangelho batendo em Paulo. Começaram a pregar o evangelho, ganhar aqueles que já estavam ganhos. Sabe que tem gente que é assim, gosta de ganhar gente que já está ganha. Pessoas que estão se alimentando no lugar, estão sendo pastoreadas. Isso é bom para a ovelha também. Porque às vezes você recebe um alimento a vida inteira e alguém
apareceu melhor do que o seu pastor de 30 anos, 40 anos. E assim, essa quebra de aliança é tão fácil, era tão frágil que rapidamente você saiu. Agora tem outras pessoas, né, trazendo revelações e coisas maiores, que você fala, pois é, meu pastor está aí, ó, preso nessas 4 caixinhas, nessa igrejinha. Olha, cuidado, porque o evangelho é uma caminhada muito longa. E para um servo de Deus que prega o evangelho há 40 anos e conseguir manter uma congregação, pessoas crentes, ele tem que ser muito de Deus. Tem que ser muito de Deus. Paulo agora estava preso, as suas ovelhas soltas. Então, os aproveitadores, né, vamos, ao invés de ganhar alguém, de pregar o evangelho para conversão, ele prega o evangelho para problemática. Para o que o Paulo falou, para a discórdia. E quando pregam para a discórdia, pregam insinceramente. Quando pegam a vida de Paulo e expõem, né, a miséria, para que o que está livre se sobressaia, isso é um evangelho não sincero, ou insincero. Então Paulo estava batendo nisso. Ele estava ouvindo essas coisas lá, porque você vê, até fofoca. A fofoca corre, né? E corria desde sempre. Porque alguns devem ter ido à prisão e falar, Paulo, está acontecendo aí, você está sendo mal falado demais. Pessoas falando de você, pessoas, sabe, estão pregando até o evangelho. Tem gente pregando mais o evangelho agora com as tuas cadeias, porque talvez queiram ocupar o seu lugar. Aí Paulo, ele diz assim, todavia o que importa? O que importa? Eles não estão me afrontando. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz. Sim, eu vou me regozijar sempre. Não estão falando de mim. Então o Paulo demonstrou aqui uma maturidade ímpar. Não se incomodou com pessoas que estavam pregando o evangelho e difamando. O que importa? Cristo está sendo pregado. É isso que eu quero, é que o reino se expanda, que a palavra de Deus seja pregada. Então, um crente maduro, meu filho, ele é impermeável às críticas, ao que os outros falam. Uma terceira coisa é que um crente maduro, ele tem uma consciência informada pelas escrituras e não por opiniões. Queridos, nós estamos vivendo um grande boom do conhecimento. Você, por uma tecla do computador, você tem as opiniões diversas de todos os assuntos. E não seria diferente com os assuntos religiosos, os assuntos espirituais, com os assuntos eclesiásticos. Nunca vi tantas opiniões divergentes sobre um único tema. Sobre um único tema. Hoje a santidade, ela é tão relativizada que você tem opinião vasta. Hoje nós sabemos que tem livros que fazem releitura da Bíblia. Tem um livro, meu filho, que fala sobre a releitura do livro de Levítico. Isso para quê? Explicar melhor a questão da homossexualidade. E pessoas caminhando para o inferno com as releituras, né? Pessoas que não é bem assim, a homossexualidade é isso, é aquilo. E aí começam as opiniões, as defesas, e gente querendo se justificar por meio de opiniões, por meio de releituras. Eu acho a releitura uma coisa assim, o cara tem que ser muito artista para fazer uma releitura. Já viu releitura de música? Quando você tem um clássico e alguém faz uma releitura que, meu Deus do céu, acaba com a música. Não existe releitura da Bíblia. A única releitura da Bíblia é você reler aquilo que está escrito várias vezes para entender alguma coisa que você não havia compreendido antes. Aí faça uma releitura da Bíblia 10, 15, 60 vezes. Não é isso que eu estou falando, é uma releitura. É você ir aos escritos gregos, hebraicos, e aí pegar uma palavra em hebraico tem sentidos, é multiforme. Você pega uma palavra, por exemplo, o Gênesis dos hebreus é um Gênesis que eles não conseguem ler numa sentada. Cada palavra diz algo, então eles são profundos. Então essas pessoas estão indo em palavras hebraicas, palavras gregas, mudando o sentido daquilo que está explicitamente direcionado, não só na palavra, mas pelo Espírito Santo de Deus, e fazendo releituras da Bíblia, praticamente escrevendo Bíblia nova. Tome cuidado, você precisa
ter uma informação correta das Escrituras. Não vá por opinião, meu filho. Se você é um crente que vive em YouTube, que vive ouvindo A, B, C, D, você vai ficar meio confuso. Porque o A fala uma coisa, o B fala outra, o C fala outra, um critica o A, o F critica o D. É assim. Então, uma opinião formada é quando você é um novo convertido, vou dar um exemplo, e tem um pêndulo natural de se abster e bater nas coisas mundanas. Quando um crente ele é convertido verdadeiramente, ele veio de um métier, de um ciclo muito pecaminoso, de muita droga, de muita bebida, essa farra maligna de outrora, quando ele se converte, o pêndulo dele vai direto para a santidade de Deus. E o que acontece? Ele começa a criticar cá. Começa assim a criticar crentes que tomam um vinho, que conversam uma coisa que não é tão bíblica, tem uma má conversação, quando estão dando vacilo. Então ele é um crente acirrado contra tudo isso. E aí ele bate. Então você pega um novo convertido e não seja crente do lado dele não, porque ele não vai aceitar. Ou é santidade ou é santidade. E isso é o correto. Mas a gente sabe que na caminhada você vai revendo os seus valores, você vai se equilibrando a Cristo, e algumas coisas que não são tão declaradas contra na Bíblia, por exemplo, costumes de homens, né? Costumes de homens, tem muito costume de homem, que falam de roupas, que falam de penteados, que falam de maquiagens, que falam de um montão de outros assuntos e taxa isso como verdade absoluta no Evangelho. E isso é uma questão eclesiástica, ministerial, uma questão do homem próprio. Então, essas questões, quando você amadurece, você acolhe bem no seu coração. Mas quando você é uma pessoa nova ainda e não tem uma consciência clara das Escrituras, você não quer opinião nenhuma. Você bate. Mas olha, queridos, olha sobre este aspecto o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 14, versículos de 1 a 3, diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come. O que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Essa consciência das Escrituras, ela está diretamente ligada ao conhecimento que não te faz tabular coisas humanas. O que se deve comer, o que não se deve comer, o tipo de dieta que você tem que fazer, essas coisas que não ferem a santidade de Deus e nem ferem as Escrituras. Mas um débil na fé, e quem é débil na fé? É um novo convertido. O débil na fé gosta de discutir essas coisas, né? Discutir as opiniões sobre tais assuntos que são humanos. E o que é mais maduro, ele quer bater nesse débil e quer ensinar goela abaixo que pode comer alface, que pode comer repolho, que pode comer isso. Então o débil, ele vai numa opinião de santidade. Eu gosto dessas pessoas. Mas a palavra do Senhor diz assim: o crente que é bem informado nas Escrituras, ele não vai por opinião e ele também não bate no débil. Ele acolhe o débil. Ele acolhe essas pessoas. Para quê? Porque ele ama o Evangelho. Porque ele evita participações em discussões que podem levar algum crente à falência espiritual. Então, queridos, quando você quiser discutir algum assunto, olha, cerveja, piercing, tatuagem, roupa, saia justa, enfim, todas essas coisas, nós vamos gravar um outro vídeo sobre isso, porque nós temos uma opinião bíblica, né? A opinião bíblica é válida sempre. Então, mas aqui não é o caso agora. O caso agora é você ter, primeiro, não aceitar opiniões que confrontam a Bíblia. Se você é débil na fé, é novinho, é um neófito, tá ótimo. Se ainda não cresceu, não está maduro nas coisas, não sai ouvindo opiniões diversas, não. Fique com aquilo que o Espírito Santo lhe deu de entendimento com a palavra de Deus. Não, eu prefiro que seja não, se isso é feito com inteireza de coração. Mas aos que se acham que podem tudo e que as Escrituras elas relativizam sobre isso, acolhei, querido.
acolhei quem é débil na fé, quem é pequeno ainda, para que essas pessoas não lhes caluniem e nem se desviem. Então, procure conhecer as Escrituras, fique bem informado sobre todos os assuntos das Escrituras. Não fica perguntando, vou perguntar ao pastor, pode isso, pode aquilo. A Escritura lhe informa, o Espírito Santo lhe revela. Você pode saber isso. Então, seja assim. A quarta coisa que eu queria mostrar para vocês sobre um crente maduro é que esse crente tem que ter a alegria com o crescimento do outro e perceber que se todos fizerem a sua parte, o corpo ganha. Então, ter alegria com o sucesso do outro é uma questão de maturidade. E olha que isso é difícil, viu? Porque quantos invejam o sucesso do outro? Quantos criticam o sucesso do outro? É só alguém ter sucesso para receber um caminhão de críticas, um caminhão de pessoas contrárias, sabe? Crentes batendo. Se você coloca um renomado das redes sociais, colocar alguma coisa que não foi tão explicado, ele vai ser abatido, detonado. Então, por quê? Porque, na verdade, não é sobre o que ele falou, é sobre o sucesso dele. Nós precisamos saber e entender que o maduro, ele se alegra com o outro, querido. Ele se alegra muito com o sucesso do outro. É isso que Deus quer, porque nós somos um corpo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 26 e 27. Diz assim, desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois do corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Se nós somos membros do corpo de Cristo, eu tenho que me alegrar. Eu tenho não só me alegrar, mas sofrer junto. Sofrer junto. Ser honrado junto, porque é o corpo que vai ser honrado. Querido, o crescimento do seu irmão deve trazer alegria para você. Um maduro, quando alguém está sendo aplaudido, um maduro se alegra. Ele não fica constrangido, ele não fica triste, porque Deus não fez comigo e só faz o outro. Sou pastor de igreja há muitos anos, há algumas décadas. E o que acontece? Pessoas se sentem entristecidas quando um é honrado. Quando você pega uma ovelha que já está pronta e você coloca no púlpito para trazer uma palavra, você coloca numa posição de liderança e pessoas se desviam até com isso. Por que ele não eu? Porque ainda é imaturozinho. A imaturidade tem que sair de você, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus pensar quem Ele quer. Deixa Deus colocar superior uma pessoa sobre você. E a Bíblia diz que é melhor ser inferior, tá? Porque o menor é abençoado pelo maior. Não é que é melhor ser o inferior, é que quando você aceita o papel de ser menor, você vai estar sempre abençoado por alguém que foi pensado para ser sobre a sua vida. Então vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar. O nosso desejo é que Cristo seja revelado, meu filho. O que importa é Cristo e a sua igreja. Então o maduro se alegra, se importa com o seu próximo. O maduro o estimula e não o inveja, não é? O ajuda e não puxa o tapete. Olha só, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos, diz Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo. A melhor coisa que tem é você estar congregando com pessoas que estão entendendo no momento o seu lugar, que se alegram como a igreja está crescendo, está fluindo, as pessoas estão sendo abençoadas, fulano está sendo honrado, outro abençoado. Não inveje, e isso traz vida. Então, querido, se alguém está crescendo, ore por ele, porque as lutas de quem está em posição de frente são infinitamente maiores. Abençoe seu irmão, se alegre com ele. Quando ele comprou um carro, conseguiu comprar uma casa, conseguiu se vestir melhor, conseguiu um tratamento. Nunca diga assim, Senhor, só ele, eu estou aqui esperando tantos anos. Não, glorifique a Deus com inteireza de coração pela vida do seu irmão, porque aí você estará num passo muito largo de ser reconhecido como um crente maduro. Então, queridos, para finalizar, você precisa, para ser maduro, continuar tendo o desejo de crescer.
Porque ninguém chega ao ápice da maturidade, né? Ah, eu tenho 40 anos de evangelho, já sei tudo, meu filho. Quando a gente vê uma geração próxima chegando, com revelações, com poder, com vida de Deus, você olha para si e fala, meu Deus, tem tanta coisa ainda que eu não fiz, passa o bastão para a próxima geração, se alegre com ele, se alegre com quem está vindo. Aí você vai perceber que o conhecimento, ele só parou porque você quis parar de crescer. Não é pela idade, continue crescendo, continue desejando. Olha o que está escrito em Efésios, no capítulo 4, versículos de 11 a 16. Diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É assim. Vamos crescer. Eu quero crescer. As nossas esposas, nós que somos homens, né? As nossas esposas, por mais que a gente vai ficando com mais idade, elas estão sendo achando que a gente é menino, né? Ah, meu marido é um menino, meu marido ainda é uma criançona. As nossas mães pensam assim da gente, né? Porque talvez você não tenha refletido ainda no que diz respeito à maturidade. A maturidade não é só os cabelos brancos ou a idade que chega. A maturidade é querer continuar crescendo, querer continuar tendo intimidade, saber que a sabedoria de Deus é tão vasta que ela não é derramada somente numa geração, somente numa pessoa, somente em alguém, porque ele tem muito conhecimento. Esse conhecimento vai sendo derramado de tempo em tempo, e nós chamamos isso de plenitude, de varonilidade perfeita. Eu acredito que essa varonilidade perfeita, o complemento dela é no reino de Cristo, tá? Porque até aqui, meu irmão, nós vamos caminhando com desejo de crescer e Cristo é por nós. Que Deus abençoe a sua vida, que o conhecimento, que a maturidade seja maduro, hein? Maturidade é importante, com todas essas coisas que nós sintamos. Que essa maturidade venha sobre você e te faça muito próspero, muito feliz e te dê paz. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.